Devido à rotina intensa de trabalho, Bárbara Cardoso conta que às vezes precisa recorrer à ajuda profissional para aliviar as dores na região da coluna. Eu sinto muitas dores, principalmente quando eu estou trabalhando. Eu sou professora e sou tutora de estágio, então para mim é muito complicado. Trabalho muito tempo em pé, ou às vezes muito tempo sentada, evoluindo o paciente. Então eu tenho sentido muita dor nessa região de coluna lombar. Como eu tenho meu colega, né, fisioterapeuta também, sei da importância da fisioterapia dentro desses cuidados com a coluna e com o corpo todo, eu resolvi procurar ele, né? Sempre quando a gente tem um tempinho, encaixar os atendimentos, e ele tem me ajudado muito a fortalecer, a liberar as tensões nessa região, que são muito grandes. Então, assim, sem a ajuda dele, seria mais complicado para mim trabalhar. A gente fez um fortalecimento da região de coluna lombar, fez algumas desassociações, principalmente de pelve, fez liberações, principalmente nos pontos de tensões da região da lombar, e onde me deixou mais relaxada daquela região, onde eu tinha muitas dores e me trouxe um alívio imediato. Cuidar da coluna é fundamental para manter uma boa qualidade de vida, desde a postura correta até a prática de exercícios. Uma coisa que eu sempre falo aqui para meus pacientes, né, uma reflexão que eu sempre passo, é que durante toda a nossa vida a gente tem várias moradias, né? Desde quando a gente nasce até a nossa fase de mais idade, a gente mora em várias casas, né? A gente mora com nossos pais, nossos avós, a gente tem nossa primeira casa, nossa casa própria, né? Só que durante toda a nossa vida a gente tem sempre uma casa, né? Que é o nosso corpo. A gente mora nele e a gente tem que cuidar dele, né? Deixar ele saudável, deixar ele organizado, para você morar em um lugar bom, né? Um lugar saudável. Então, você ter um cuidado com a sua coluna é muito importante, porque quem sustenta o seu corpo é a sua coluna, né? Então, exercícios regulares, né, para poder beneficiar a sua coluna, deixar ela saudável, né? Mobilidade, não ficar muito tempo em uma mesma posição, né? Muito tempo sentado, muito tempo em pé. É uma coisa que é muito recorrente, né? Que em caso de paciente, né? Esse problema, né? Um paciente, por exemplo, que trabalha muito tempo sentado, fica uma jornada laboral muito tempo numa mesma posição. Isso causa dor, né? A pessoa sente dores lombares, dores torácicas, dores cervical. Então é algo que deve ser evitado, né? Sempre recomendo, inclusive, né? De fazer uma pausa ali, tirar um tempo, meia hora, 20 minutos, beber uma água, dar uma caminhada para poder movimentar a coluna, né? Não ficar muito tempo parado. Uma dica, né, de prevenção de dores musculares, dor na coluna. Cada vez mais cedo, as pessoas estão sofrendo com esse problema e muitas vezes não se dão conta disso. Ian Pedrosa explica que alguns fatores contribuem para que isso aconteça. Hoje em dia a gente consegue já ver, né, que pessoas de faixa etárias mais baixas também sentem esse incômodo, né, na coluna. É muito comum ver um jovem hoje em dia com dor na coluna. Que jovem hoje, né, que não vai ter alguma dor, né, para queixar. Dor na lombar, dor na coluna, no pescoço, né? O uso de celular, né, muito constante, ficar muito tempo, né, sentado. E hoje em dia a gente consegue ver também casos de pessoas mais jovens com hérnia de disco, por exemplo, né, que é uma patologia ali na nossa lombar ou na nossa cervical, que era mais relacionada antigamente com pessoas mais de idade, né? E hoje a gente já consegue ver nas pessoas mais novas, né? E orienta como a fisioterapia pode ajudar a diminuir as dores na coluna. Então é muito importante não ficar muito tempo parado, né? Tentar sempre promover mobilidade para ela, né? Não ficar muito tempo parado. Fazer exercícios regulares, né? Seja uma academia, uma natação, um pilates, uma corrida, uma caminhada. Qualquer exercício físico vai ajudar a melhorar a sua coluna, né? Também pode estar fazendo alongamentos, mobilização, né, na articulada da coluna, que são de conhecimento público, né? Esses alongamentos que todo mundo conhece, né? De lombar, da coluna, do pescoço. Então, as pessoas podem fazer em casa, caso sinta algum desconforto, algum incômodo. E caso esse incômodo, esse desconforto não melhore com esses alongamentos, aí ele precisa procurar um profissional, né, um fisioterapeuta, para poder avaliá-lo, né? E ver o que está acontecendo no corpo dele, por que ele está sentindo aquela dor.